Olá pessoal, meu nome é Isabela e eu tô aqui no canal Conto das Letras para falar para vocês hoje do livro A Revolução dos Bichos de George Orwell. Esse livro ele foi escrito com o objetivo claro de fazer uma crítica à Revolução Russa e ao comunismo na época de Stalin. A publicação desse livro foi um pouco complicada, porque ele teve essa publicação negada 4 vezes, tá? Então foi difícil ele conseguir fazer a publicação desse livro. E ele foi escrito em forma de fábula, numa época em que as fábulas já não eram mais usadas, né? E ele escreve o livro em forma de fábulas exatamente para que fique uma leitura mais fácil, para que todas as pessoas de todas as idades possam ler e entender a história. E é isso mesmo, tá, gente? Pessoas de qualquer idade podem ler esse livro, não há nenhum tipo de dificuldade na linguagem, todos vão conseguir entender. Então é uma fábula, personagens são animais que falam, né, com as características de uma fábula. O livro começa falando que existiu uma granja chamada Granja do Solar. Quem tomava conta, era dono dessa granja, era o Sr. Jones. E tinha lá um porco, o Major, que era um porco já mais velho, e ele convocou uma reunião com todos os animais da granja na hora que o Sr. Jones fosse dormir, para que ele não visse essa movimentação. O Sr. Jones foi dormir, todos os animais se reuniram e o Major começou a falar, o porco Major começou a falar. Então ele disse sobre a exploração que os homens faziam com os recursos dos animais. Ele falou o seguinte, que os animais muitas vezes passavam fome, e que os humanos ganhavam muito dinheiro explorando o recurso dos animais. Que eles exploravam o trabalho dos animais, exploravam os alimentos que os animais produziam, ganhavam muito dinheiro com tudo que os animais faziam e que os animais não tinham nenhum tipo de recompensa. E ele falou tudo isso, todos os animais concordaram. No final desse discurso, ele disse que teve um sonho e tinha sonhado com uma música antiga, que na verdade era um hino dessa revolução. E ele começou a cantar, todos os animais gostaram da canção, cantaram juntos, virou uma algazarra. Bem, só que esse porco Major morreu 3 dias depois. O Sr. Jones estava passando por algumas dificuldades e ele começou a não cuidar mais do mesmo jeito da granja. E passou a deixar os cuidados da granja com os empregados, que faziam corpo mole e deixavam os animais da granja com fome. Daí teve um dia que eles passaram muita fome, na verdade eles ficaram 2 dias consecutivos sem se alimentarem, porque o Sr. Jones estava bêbado, os empregados não deram comida e não cuidaram dos animais, e eles estavam com muita fome. Nesse momento eles lembram de toda aquela fala do porco Major e resolvem fazer uma rebelião. Então eles quebram o portão do celeiro, saem fazendo a maior algazarra, e os empregados da granja e o Sr. Jones pegam chicotes para bater nos animais. Só que os animais estavam muito revoltados e atacaram esses homens. Os homens ficaram com medo e fugiram da granja, deixando a granja por conta só dos animais. Então a granja se tornou a granja dos bichos e não mais a Granja do Solar. Eles mudaram o nome da granja e passaram a tomar conta da granja. Os porcos, como eram tidos como os animais mais inteligentes, se tornaram os líderes da granja e passaram a tomar conta da granja toda. E eles criaram 7 mandamentos. Os 7 mandamentos são o seguinte, vou ler para vocês, que são interessantes, tá? Eu vou ler porque são interessantes. Primeiro, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. 2. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Tá? Então, é aquele negócio. Os humanos são inimigos e os animais são amigos. 3. Nenhum animal usará roupa para não se igualar aos humanos. 4. Nenhum animal dormirá em cama, também para não se igualar aos humanos. 5. Nenhum animal beberá álcool. Eles viram a consequência da bebida no Sr. Jones. Nenhum animal matará outro animal, que também é uma prática do ser humano de matar o animal para se alimentar, ou também sacrificar aquele animal que já não serve mais para o trabalho, estava ali só dando despesa.
E sétimo e último mandamento, todos os animais são iguais. Muito interessante esses mandamentos, né? Existiam dois porcos que assumiram essa liderança, que era o Napoleão e o Bola de Neve. Existe aí um fato de que os animais começaram, os porcos, né, começaram a ordenhar o leite das vacas, né, porque as vacas começaram a ficar muito cheias de leite, começaram a reclamar que estavam doendo e tal, e eles ordenharam o leite. E esse leite sumiu, ficou por isso mesmo. Depois teve um casal de cachorros lá da granja que tiveram vários filhotes. E esses filhotes também sumiram, ficou por isso mesmo. E as maçãs que caíam do pé ou então eram recolhidas também sumiam e ficou por isso mesmo. Depois eles descobriram que, na verdade, o leite e as maçãs estavam sendo consumidas só pelos porcos e eles disseram, né, eles deram como justificativa de que os porcos, como eles estavam ali para organizar e para liderar toda a granja, que era um trabalho muito árduo, eles precisavam se alimentar melhor, porque imagina só se eles ficassem doentes. Os humanos não deixaram quieto não, eles tentaram tomar a granja de volta, só que o Bola de Neve e o Napoleão, que sempre discordavam, tá? O Napoleão e o Bola de Neve não se davam bem não, mas eles já tinham feito planos para defender a granja, então eles... tudo foi bem sucedido o plano, eles conseguiram defender a granja, atacaram os homens e os homens foram embora e acabaram deixando definitivamente a granja para os animais, porque eles viram que os animais estavam muito fortes e eles não iriam conseguir tomar a granja de volta. O Bola de Neve então propôs a construção de um moinho de vento. O objetivo desse moinho era que depois de finalizada a construção, os animais tivessem mais conforto. O Napoleão era contra a construção desse moinho de vento, então foi para votação. Eles decidiram que os próprios animais da granja iriam votar se iriam fazer a construção do moinho de vento ou não. Então, no dia da votação, já estava quase certo que o Bola de Neve iria ganhar e que os animais então iriam votar a favor da construção do moinho. Surgiu na granja 9 cachorros enormes. Lembra ali no começo que eu falei que tinha alguns filhotes de cachorro que tinham sumido? Então, o Napoleão pegou esses cachorros, criou esses cachorros sem ninguém ver, e esses cachorros se tornaram protetores do Napoleão. Então esses cachorros atacaram o Bola de Neve precisou fugir da granja e o Napoleão então tomou conta e assumiu sozinho a liderança da granja. Quando tinha o Bola de Neve lá, o Bola de Neve fazia sempre votações, decidia tudo em conjunto com os animais da granja. Quando o Napoleão assumiu, isso mudou. Tá? O Napoleão passou então a tomar as decisões sozinho e fazer as reuniões aos domingos apenas para falar sobre aquela decisão. E os animais tinham que acatar e não podiam dizer nada. Tá? Eles tinham que trabalhar e pronto. 3 semanas depois da expulsão do Bola de Neve, o Napoleão disse que eles iriam sim construir o moinho. Todos acharam estranho, né? Ele não era contra a construção, mas ele falou que não, que na verdade ele sempre foi a favor da construção e que o Bola de Neve tinha roubado a ideia dele. Olha só. Os animais da granja então começaram a trabalhar na construção do moinho de vento. Todos os animais da granja, menos os porcos, tá? Os porcos apenas mandavam, ficavam ali no comando, apenas observando o trabalho. Então eles passaram a trabalhar como escravos mesmo. Nessa etapa eles passaram a trabalhar muito mais do que eles trabalhavam na época do comando do Sr. Jones. Mas eles, de certa forma, sempre diziam assim, não, eu vou continuar trabalhando porque na verdade o moinho será para benefício próprio, a gente vai ter o conforto depois. Então eles acreditavam naquilo e trabalhavam arduamente. Depois de um tempo de trabalho, começou a faltar material. E o Napoleão então disse que precisaria comprar material de fora. Para isso, ele passou a mandar as galinhas botarem mais ovos, uma quantidade enorme de ovos, porque ele venderia os ovos e negociaria com os humanos. E também a vender coisas que eram produzidas na granja.
Os animais achavam aquilo tudo muito estranho, principalmente os cavalos. Eles lembravam de tudo aquilo que tinha sido combinado lá no começo, achavam tudo muito estranho, mas como eles tinham aquela proposta de continuar trabalhando, eles continuavam trabalhando, eles eram fiéis. Teve uma noite de tempestade, e nessa noite o moinho de vento, que ainda não tinha acabado, mas já tinha sido erguido bastante, ele caiu. E o Napoleão colocou a culpa no Bola de Neve. Disse que o Bola de Neve tinha entrado escondido na fazenda durante a noite e tinha derrubado o moinho de vento. Então ele declarou morte ao Bola de Neve, né? Declarou que na verdade ninguém poderia ter contato nenhum com o Bola de Neve. O inverno chegou e os animais passaram muita fome nesse período. E para que a fome fosse diminuída, o Napoleão sempre mandava os animais trabalharem mais, as galinhas botarem mais ovos, produzirem mais. Claro que os porcos não passavam fome, tá? Eles continuavam tendo leite, tendo a maçã, não passavam nenhuma fome. Quem passava fome eram os outros animais. Teve um dia que o Napoleão disse que 4 porcos estavam aliados ao Bola de Neve. Sabe o que ele fez? Ele executou, ele matou esses 4 porcos. Ele mesmo não, né? Na verdade, quem fazia esse trabalho sujo eram os cachorros, que funcionavam ali como uma proteção para ele. E isso começou a acontecer com frequência. Todo animal que se desviava um pouquinho ou que questionava alguma ordem do Napoleão era morto. Os animais passaram a viver com medo, perderam completamente a liberdade dele, ficaram amedrontados e passaram a viver de maneira muito pior do que viviam na época do Sr. Jones. Aliás, era a primeira vez que algum animal tinha sido morto depois que o Sr. Jones tinha saído da granja. Só que nesse momento era muito pior, né? Porque antes eram humanos que matavam os animais. Agora eram os próprios animais que matavam os seus semelhantes. Então isso pesou muito. Vocês lembram dos mandamentos que eu falei? Tinha um mandamento que era o 6º mandamento. Ele dizia assim: nenhum animal matará outro animal. Sabe o que o Napoleão fez? Ele mudou esse testamento. E ficou assim: nenhum animal matará outro animal sem motivo. Ele acrescentou esse adendo aí no final do mandamento para justificar essa matança. Teve um outro mandamento também, o 4º, que falava assim: nenhum animal dormirá em cama. Só que os porcos, eles passaram a viver separados dos outros animais e assumiram a casa do Sr. Jones. E eles passaram a dormir nas camas. Sabe o que eles fizeram? Mudaram o mandamento, que ficou assim: nenhum animal dormirá em cama com lençol. Então eles tiravam os lençóis, dormiam na cama e faziam essa justificativa, né, com a mudança do mandamento, dizendo que na verdade eles estavam seguindo o mandamento. Quando o moinho de vento já estava quase pronto novamente, os homens invadiram a granja, colocaram explosivos lá no moinho e destruíram ele de novo. Os animais, claro, que ficaram entristecidos, mas disseram: não, a gente vai trabalhar de novo, arduamente, e vamos construir novamente esse moinho de vento. O Napoleão começou também a beber, né? Lembra do mandamento que tinha? Que nenhum animal beberá álcool? Então ele falou assim, que nenhum animal beberá álcool em excesso. Os animais da granja então voltaram à construção do moinho de vento, passaram fome por vários meses e continuaram trabalhando ali arduamente. De novo, quem passava fome era apenas outros animais. Os porcos e os cães, que eram ali os militares, né, a proteção do Napoleão, também não passavam fome, tá? O cavalo Sansão, que é um cavalo, gente, que durante toda a história foi o que mais trabalhou. Ele adoeceu. Sabe o que os porcos fizeram? Mandaram ele para o matadouro. Pois é. É uma parte da história que é, de certa forma, até um pouco chocante, porque a gente pensa assim, né? Quando que um semelhante vai fazer isso com outro semelhante? É uma crueldade muito grande. Mas ele foi mandado para o matadouro e os animais ficaram inicialmente muito revoltados, mas, gente, o medo já tinha sido instalado. Eles tinham muito medo de protestar e de falar qualquer coisa, porque qualquer um que falasse alguma coisa, os cachorros atacavam e matavam. Os anos foram passando
E chegou numa época em que uma nova geração chegou, né? Muitos animais velhos morreram, animais novos nasceram, e a vida antes da rebelião, a vida com o Sr. Jones, acabou sendo inclusive esquecida. O único que continuou lembrando era o burro Benjamin, porque era um animal que vivia por muitos anos, então ele ainda lembrava. E tudo continuava do mesmo jeito. Os porcos e os cães com mordomia, os outros animais passando fome e frio. O moinho de vento foi concluído. E a promessa era que esse moinho de vento seria usado para criar eletricidade, para que os animais tivessem energia elétrica para dormir, para tomar banho quentinho, né, para eles terem conforto. Mas na verdade esse moinho de vento não foi usado para nada disso, ele foi usado para produzir mais animais, para que os porcos ficassem ainda mais ricos e ganhassem mais dinheiro, conseguissem vender mais produtos, tá? E o Napoleão então mandou construir mais um moinho de vento, e os animais ali trabalhando, continuando com fome, com frio e trabalhando. No final da história, os porcos começaram a andar em duas pernas, pois é. E eles passaram a dizer que o lema seria o seguinte: 4 pernas bom, 2 pernas melhor. E tem uma outra frase que ficou muito marcada nesse livro, que no final ele diz assim: todos os bichos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. É uma frase que pesa bastante. Porque nesse momento os porcos começam a tratar os humanos como iguais, eles passam a sentar à mesa, a jantar juntos, jogar carta, a beber juntos, a serem amigos dos humanos e tratar os outros animais como inferiores. Então, gente, nós podemos ter esse livro como um aprendizado. Claro que, falei para vocês, ele foi escrito como uma crítica ao Stalin, uma crítica à Revolução Russa, mas a gente pode pensar também a uma crítica a uma sociedade como um todo, né? Como o poder sobe a cabeça das pessoas, como as pessoas gostam de humilhar os outros, né? Então a gente pode também fazer uma análise, fazer uma interpretação da obra nesse sentido, de que na verdade nós somos, né, o ser humano ele é assim. Quando ele começa a adquirir poder, ele na verdade passa a fazer coisas que ele dizia que antes não faria. O poder mexe muito com as pessoas. A gente pode analisar e pensar até na questão dos políticos, questão de corrupção. Não quero falar de partido, pelo amor de Deus, né, de escolha política, cada um tem a sua. Mas a gente passa por grandes problemas no Brasil por conta da política, né, por conta de corrupção. E às vezes aquela pessoa que diz que não vai fazer aquilo, que não vai roubar e tal, acaba fazendo, porque o poder sobe a cabeça. Uma coisinha que eu não falei sobre as personagens especificamente, que eu vou falar rapidinho, que é a questão, né, do porco Napoleão. Na verdade ele tá ali imitando o Stalin. Tem o Bola de Neve, que tá imitando o Trotsky. Tem os cavalos, que eles sempre observam e veem que as coisas estão acontecendo errados, mas eles são muito fiéis e eles continuam fazendo o trabalho deles, pensando sempre no bem comum. São animais do bem, tá? Nós temos os cachorros, que são como se fosse uma guarda militar de proteção. E nós temos as ovelhas. Eu não falei das ovelhas porque a participação delas na história é muito assim, aquela participação de fazer barulho, de fazer arruaça, porque na verdade elas são seguidoras incondicionais. Sabe como ovelhas que seguem os seus pastores e não questionam absolutamente nada? São elas, tá? Então é isso, tá? A história foi construída nesse sentido, mas a gente pode e deve sempre, quando a gente lê um livro, fazer uma interpretação para o que está acontecendo agora, né, atualmente, e tentar buscar esse tipo de ensinamento também. Eu aconselho que vocês façam a leitura, não fiquem só aqui no resumo, façam a leitura desse livro quem ainda não leu. É um livro muito bom, é muito fácil, gente, é uma linguagem super fácil. Ninguém vai ter problema em não entender esse livro, tá? Eu tenho essa edição aqui que eu mostrei pra vocês. Na verdade, a edição, ela tem aqui 140 páginas, porque ela tem vários apêndices no final, falando dessa contextualização histórica. Mas o livro mesmo, a história mesmo, tem só 100 páginas. Então, por favor, gente, peguem esse livro e leiam. É uma leitura rápida e fácil. Aconselho, tá bom?
Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo. Ele estava, na verdade, descuidando da fazenda e deixando... Não era fazenda, igreja,